Entrevista do dia. Muito bem, quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba são Rodrigo Andolfato, presidente do ILAM, Instituto Liberal da Alta Noroeste, e também João Pedro Pugina, vereador eleito de Araçatuba, os dois embaixadores no Brasil do Foro Alberdiano. Quero começar desejando aí bom dia a Rodrigo Andolfato e perguntar, para situarmos a nossa audiência, o que é o Foro Alberdiano. Rodrigo. Bom dia, Marcelo, Jonathan, meu amigo João Pedro, a todos os ouvintes da Jovem Pan. O Foro Alberdiano é um movimento que nasceu no início do governo do presidente Milei, presidente da Argentina, com o intuito de de contrapor o Foro de São Paulo, fazer a batalha cultural, né? Como o próprio discurso do Milei, no ato de inauguração, de lançamento oficial na Argentina, nacionalmente, ele fez dessa forma. Ele fez um discurso muito contundente, dizendo que, além de arrumar a economia, que, a meu ver, como um apaixonado por esse tema, já era mais do que o suficiente numa Argentina, ele não se furtou ao dever de abrir os olhos das pessoas para demonstrar que a retórica do populismo no mundo ainda é muito forte. E se nós não lutarmos, é que entra um governo, arruma a casa, vem o próximo governo, acaba com tudo. Então, esse é o ponto que o Milei pensou em preparar não só a Argentina, quando se cria o Foro Alberdiano, mas toda a América Latina. Eu estive lá no lançamento do Foro na Argentina, né, na Câmara dos Deputados, foi lá que eu conheci todo o pessoal. Eu fui convidado não pela minha postura política ou estrategista nesse sentido, mas porque eu tinha sido recomendado como um grande conhecedor da Escola Austríaca de Economia. E eu fui convidado para ministrar uma aula magna aos primeiros formandos do curso de diplomação em política liberal, que eles conseguiram, que foi uma das estratégias do Foro, diplomar efetivamente pessoas que se formam líderes liberais. E eu fui para ensinar economia. Aí, obviamente, que as coisas aumentaram de tamanho, de proporção, e me convidaram para tomar conta da expansão internacionalmente do Foro, começando pelo Brasil, que será o primeiro lançamento fora da Argentina. Então ele é um foro permanente. Permanente. Aí existem algumas ações pontuais e você é o responsável para fora da Argentina e toda a América Latina? Não. Somente Brasil. Só Brasil. Só Brasil. No Brasil. Perfeito, no Brasil. Ok. E aí você fez um convite para um embaixador regional, João Pedro Pugina, é isso? Exatamente. Eu preciso explicar um pouquinho, então, o que são esses embaixadores, o geral da nação e os regionais. Vamos lá. A teoria liberal prevê que nós precisamos deixar o poder descentralizado. O gestor de uma cidade, ele tem que ser a figura mais importante, né, porque ele está próximo do cidadão. Então, não adianta nós colocarmos um cargo de embaixador geral, achando que eu vou conseguir ouvir todas as vozes que eu devo ouvir, sem que eu coloque pessoas mais importantes do que eu próximo do cidadão. E eu acredito que tenha sido isso que tenha me dado o respaldo junto ao Foro de me nomearem como embaixador geral, porque eu explanei sobre isso, sobre a importância de nós descentralizarmos ouvir a população e termos assim pessoas em vários pontos. E expliquei, por exemplo, que o estado de São Paulo, com 40 milhões de habitantes, é do tamanho da Argentina. É a mesma população. E não caberia eu colocar um embaixador no estado de São Paulo, porque isso faria com que se fosse ainda muito centralizado. Então, eu peguei um mapa do estado de São Paulo, baseado nas regiões administrativas, juntei algumas que culturalmente se comunicam mais, então, pensando culturalmente, e aí formou-se 7 províncias no estado de São Paulo, que o lançamento internacional do Foro em São Paulo vai ser para nomear os embaixadores destas províncias que eu indiquei. A província do Oeste Paulista, que é Araçatuba, Rio Preto e Prudente, eu fiz questão, solicitei de que eu queria muito que a gente começasse nomeando uma pessoa da região de Araçatuba por ser central às outras duas, Rio Preto e Prudente, e porque eu acreditava muito num jovem
promissor, um político que consegue se comunicar de forma muito sincera e transparente para me ajudar nesses momentos iniciais do Foro Alberdiano, principalmente na região que eu moro. E aí eu fiz o convite ao João Pedro Pugina. Bom dia, João Pedro Pugina, vereador eleito de Araçatuba, campeão de votos, mais de 5 mil votos. Recebeu mais votos do que 2 candidatos a prefeito, inclusive. Pugina, como é que você recebeu esse convite de Rodrigo Andolfato? Primeiramente, queria também desejar um bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal da Manhã, ao Marcelo, Jonathan, Rodrigo. Agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né, nessa casa. E eu recebi com muita alegria esse convite do Rodrigo, né, vendo que o objetivo desse foro é justamente uma das minhas principais ideias como um representante do povo. Hoje nós vivemos em um país que enfrenta uma batalha cultural gigante, justamente por conta de um foro que é antagonista a esse que nós estamos representando, né? Hoje nós vemos aí o Foro de São Paulo como uma figura que se colocou para muitos como um foro que falaria sobre a liberdade das pessoas, sobre uma batalha, né, do povo, só que na verdade nós vemos que não passa de um foro constituído por ditadores e por pessoas que bajulam, né, esses ditadores, como é o caso do nosso presidente atual, que tem orgulho em falar que foi amigo de Fidel Castro, que foi amigo de Hugo Chávez e que hoje foi um dos únicos presidentes do mundo que se colocaram ali ao lado do ditador Nicolás Maduro. E eu vejo que o objetivo desse foro é muito além de simplesmente trazer ideias, mas também conscientizar um povo. Que hoje, enquanto nós temos esse Foro de São Paulo que é comprometido em atacar, né, a política neoliberal, atacar as bases familiares, eu vejo que esse foro, assim como aquilo que é apresentado pelo presidente da Argentina, Javier Milei, vem com o objetivo de mostrar a verdade que o liberalismo econômico demonstra para um país, a capacidade que o liberalismo econômico tem também de restituir um país, como é o caso da Argentina, que há pouco tempo atrás você via comparações muito semelhantes ao que estava acontecendo na Venezuela e que hoje nós vemos um país caminhando ali para a sua liberdade novamente, restaurando a sua economia e avançando novos rumos aí. Muito bem. Pugina, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a impressão de que tudo está ocorrendo muito rapidamente? Você acabou de ser eleito, uma votação histórica em Araçatuba, e na sequência já é convidado para ser embaixador do Foro Alberdiano. Está tudo muito rápido ou não? Você está encarando com naturalidade? Então, Marcelo, eu acredito que tudo isso já é a construção de um trabalho que vem sido apresentado no decorrer de anos, né? Antes de entrar na política, eu já era uma pessoa que trabalhava na base, né? Fortalecia, principalmente na parte de conscientização de jovens adolescentes. A minha própria rede social sempre foi um canal voltado para apresentação de pautas e valores, e acredito que isso vem mais como uma maneira de efetivar ainda mais, né, de poder contribuir com o aumento, né, desse volume, dessa propagação. Então acredito que não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, mas que junto com o sucesso de algumas coisas, isso vem para somar, para agregar e potencializar ainda mais aquele trabalho que nós já vínhamos prestando antes da política. Quantos anos você tem? Tenho 24 anos. 24 anos. Então que não se engane quem está na audiência. Ele é novo, mas começou o trabalho político cedo. Então tá aí. Quem planta colhe. Quero voltar agora a Rodrigo Andolfato. Rodrigo, o que cabe ao Pugina, o que cabe ao Rodrigo? O dele tá bom, regionalizar, mas assim, na prática, organizar evento, o que cabe a um, o que cabe ao outro, como vocês vão trabalhar em conjunto? Perfeito, Marcelo. Bom, primeiramente, quem nos ouve viu que eu fiz uma boa escolha, né? Fala muito bem, explica muito bem as coisas, e você fazer o papel diplomático é justamente isso, né? É você ter uma postura agregadora. Nós temos que convencer as pessoas das nossas ideias, nós temos que lutar por aquilo que nós nos propusemos a lutar, que é a família, que é a liberdade, e não estou aqui fazendo nenhum papinho de conservador, não é isso. É que nós sabemos que o conservadorismo, a família, ela é a base primária do sucesso
da civilização ocidental. O papel do embaixador geral, como eu propus ao foro, a presidência do foro foi acatada, é eu ser um coordenador. Assim, eu ajudar os movimentos de cada uma dessas províncias, trazendo pessoas, criar uma força política latino-americana e até americana no contexto geral, né? Explicando, assim, quando a gente fala até americana, porque pensando até chegar aos Estados Unidos com a influência do foro, mas é trazer pessoas de renome, porque quando você cria uma força política, você tem poder de poder persuadir pessoas de renome para vir aqui palestrar um dia a pedido do próprio Pugina, que é o embaixador regional. Então, que fique claro para quem está nos ouvindo agora, é que o embaixador geral, ele é a pessoa que apoia. Eu vou me sentir funcionário do Pugina, funcionário de todos os outros, fazer o caminho inverso do Pugina e conversar com os políticos. Mas é esse o exercício. E, principalmente, nós começarmos a formar dentro destes, com esses embaixadores, como você disse, Pugina tem 24 anos, mas tem uma expertise muito grande, uma inteligência que é notável, e nós precisamos agora lapidar no sentido, é uma pessoa que tem a diplomacia naturalmente, vai pegar agora os trâmites burocráticos da diplomacia, e, acima de tudo, o caminho desse jovem é brilhante, não só para Araçatuba, mas para todo o Brasil, tenho certeza absoluta disso. Você tem essa percepção, Pugina, que tem que organizar evento, fazer a coisa acontecer, para não ficar morno, né, e ser simplesmente orgânico, porque senão também a coisa não anda? Com certeza a gente tem que estar sempre se mobilizando, né? É até uma oportunidade de trazer a política para dentro da rotina das pessoas, levar ali ideias que muitas vezes estão presentes no nosso dia a dia, mas que talvez a gente acaba não se tomando conta, né? Não acaba percebendo o impacto da política dentro do nosso dia a dia. Acredito que, né, com esse fortalecimento desses laços, com essa realização de eventos onde as pessoas podem acompanhar um pouco mais de perto, a gente acaba desmistificando algumas coisas e fazendo o que seria o objetivo certo da política, que é aproximar a pauta política do cidadão, né, do munícipe. E acredito que a gente vai conseguir fazer isso com uma boa garra. Muito bom. Olha, tem muita gente nos acompanhando aqui na live. Vou citar rapidamente. O Adalberto Machado, o Betinho, o Rodrigo Treco, o Ícaro Bessão. Aí entra o Rafa, da assistência técnica de celular. Entra uma pessoa aqui, eu acho que o Pugina conhece, o seu Valiodir. Enfim, o Pugina pai. Não, muito bem. Palmeirense está aqui acompanhando. O Gustavo Oliveira também. Luiz Antônio de Lima, gerente do SENAC, parabenizando o Pugina pela expressiva votação, desejando mandato de sucesso. E o biólogo Marcelo Oliveira, mandando abraços aos dois, principalmente ao Rodrigo, porque trata-se de um grande plantador de ipê rosa. Muito bom, muito bom. E o Luiz Antônio de Lima está perguntando para o Pugina, ele sempre faz esta mesma pergunta e é importante. Se você tem, Pugina, um olhar para a educação profissionalizante em Araçatuba. Não, com certeza. Primeiramente vou aproveitar para mandar um abraço para o meu pai, já que ele está nos acompanhando. Ontem foi aniversário aí do meu velho. Então, parabéns! Eu vou deixar os parabéns aqui. E respondendo ao Luiz, né, certo, que me fez a pergunta, eu sou uma pessoa que veio do ensino SESI, né? Eu estudei praticamente a minha vida toda no SESI. E o SESI sempre ofereceu para os seus alunos uma baita de uma oportunidade, que é através do Senai, por exemplo. Ele falou sobre a educação profissionalizante. Eu acredito que essa é uma das maneiras que a gente tem, principalmente, né, de fomentar o trabalho, a mão de obra que está cada vez mais escasso, principalmente por conta da minha geração, que agora se apega mais em trabalhos tecnológicos, se apega mais em trabalhos que às vezes depende apenas do computador, do celular. Eu acredito que se a gente não começar a fomentar ainda mais a educação profissionalizante, apresentar também cursos técnicos, né, com mais H, com mais V dentro das escolas, a gente pode sofrer lá na frente, né, com a falta de mão de obra de qualidade. E agora, até complementando, eu tenho um olhar para a educação de Araçatuba através de alguns projetos, principalmente envolvendo a educação financeira, né, que eu acredito que é um pilar que a gente pode colocar dentro da nossa sociedade desde a base, né. Tem educação financeira, tem outro projeto voltado para informatização também, né. Como eu falei, lá no SES nós tínhamos aula de robótica,
né, eu tive presente em 3 campeonatos, né, representando a nossa cidade e 2 vezes representando o nosso estado através do SESI, né, no campeonato de robótica, onde além de você fazer as programações ali com o robozinho e tudo mais, você também tinha que apresentar soluções para as pautas que eles apresentavam todo ano. Então, por exemplo, o ano A foi desastres naturais, o outro foi política, né, e aí eu lembro que nesse ano eu falava sobre política e a gente tinha que apresentar como aproximar a política da sociedade. E a gente apresentou um projeto onde, através de um joguinho, a gente levava o entendimento político para crianças e adolescentes. Então, acredito muito na educação como uma ferramenta de mudança, como uma ferramenta de desenvolver ainda mais o futuro de uma nação. E acho até que o Foro Alberdiano tem um grande braço, né, ali educacional, pedagógico, para levar principalmente para jovens e adolescentes o entendimento que muitas vezes é tirado deles nas escolas. E eu não falo isso como um ataque a ninguém, muito pelo contrário, é que hoje, infelizmente, por conta dessa guerra cultural, essa batalha que nós encontramos dentro do sistema brasileiro, principalmente, ou do sistema americano aqui, né, sul-americano, nós vemos uma certa parte de professores que estão mais interessados em defender as suas militâncias do que propagar aquilo que de fato é importante para a educação dos jovens e adolescentes. Então, acredito muito na educação, acredito também nos bons professores, né? Graças a Deus tive muitos bons professores que me impulsionaram, me contribuíram muito. E acredito sim que nós podemos fazer um belo trabalho junto com a atual administração voltado para a educação municipal. João Pedro Pugina, política na veia. Aliás, preciso lembrar, eu não sabia, conheci o pai do Pugina há pouco tempo, ele que já foi vereador, salvo engano, foi em Coroados, né, Pugina? Que seu pai foi isso vereador. mesmo. Então, Pugina pai, né, já passou os ensinamentos, mas autônomo e independente que é, João Pedro Pugina construiu o seu próprio caminho e está aí no início da sua jornada. Rodrigo Andolfato, para a gente finalizar, já são 8h43, respondido Luiz Antônio de Lima, gerente do SENAC, quero saber de você o seguinte: quais são as próximas ações do Foro Alberdiano, quando teremos uma ação prática aqui em Araçatuba? Ótimo, boa pergunta. Bom, o Foro Alberdiano vai ser lançado no Brasil, está marcado para o dia 22 de novembro deste ano, lá na Alesp, tá certo? Perfeito. A gente tem informações de que existe a possibilidade da presença do presidente argentino, isso não é algo confirmado, foi inclusive oferecida uma medalha do mérito do Ipiranga, da Assembleia, mas a coisa mais importante, a gente procura dizer isso, né, junto à presidência do Foro, é que a importância nossa é começar a formar essas bases. Então, é a diplomação dos nossos 7 embaixadores provinciais, como nós chamamos. Eu já aprovei o segundo. Você já indicou os outros 6? Eu já indiquei mais 2. Um já foi aprovado, porque eu sempre digo, eu não mando nada. Eu somente indico as pessoas, e óbvio que eu tive, até hoje, foi sempre todos aceitos, claro, mas eu indiquei o Pugina, foi o primeiro, indiquei o Bruno Musa, que é um grande economista, já veio palestrar em Araçatuba para a região de Campinas, porque ele está se mudando para Campinas. Em São Paulo, o Gustavo Araújo, que tem aquele grupo do Limen, que é um grupo dos maiores empresários, porque um foro não se constrói sem dinheiro. Nós temos que fazer advocacy, nós precisamos ir para Brasília, nós vamos precisar lutar por pautas importantes, então nós vamos precisar estar muito bem fundamentado também financeiramente. Então, esses 3 já foram enviados, agora eu estou estudando a região leste de São Paulo, que a gente chama a província leste de São Paulo, que é São José dos Campos, Baixada Santista e Registro, a região central, que é Bauru, Marília e a região central, que é Araraquara e São Carlos, e a região norte, que é Ribeirão Preto, Franca e Barretos. Feito isso, eu vou ficar bem tranquilo, né? Que a região de Sorocaba também, já está muito bem adiantada as conversações, e tudo vai caminhar para que justamente as pessoas, né, que hoje é representado pela figura do Pugina, possam se desenvolver, e o Pugina vai ter que se comprometer não só com Araçatuba, mas com toda a Oeste Paulista, Prudente, Rio Preto, e eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho excelente. Muito bem, quero agradecer a presença dos dois e também a de todos os que nos acompanharam pela live, pela rádio também.
Aqui, ó, o Luiz Antônio de Lima, que fez a pergunta, Marcelo Oliveira, o pai do Pugina, o Rodrigo Treco, no Facebook, o Ricardo Cruz, o Marcão do Laboratório Triatox, desejando aí sucesso e parabenizando o Pugina pela eleição. Muito bem, muito obrigado a todos, porque já são 8 horas e 46 minutos. Rapazes, bom dia, bom trabalho aos dois. Tá certo, nos vemos no café da manhã mais tarde. Obrigado, Marcelo. Eu também queria desejar aí um ótimo Enem que a galera aí do ensino médio vai prestar, que dê tudo certo para vocês, que Deus abençoe. Amém, é isto, olha, 8 horas e 46 minutos. Jornal da Manhã, Araçatuba.